Hoje eu vou mostrar para vocês 4 tipos de rolo de textura e a sua aplicação na parede. Há uns 2 anos atrás eu fiz um vídeo mostrando os tipos de textura. Vou deixar também o link na descrição desse vídeo, onde eu explicava um pouquinho sobre os tipos de rolo, mas algumas pessoas reclamaram que eu não fiz a aplicação diretamente na parede. Então hoje nós vamos fazer esse vídeo mostrando um pouquinho quais são os rolos de novo, e dessa vez a gente vai fazer uma aplicação na parede, tá bom? Então eu vou mostrar 4 rolos, não significa que são os únicos que existem no mercado, tá? Mas são os mais comuns de se encontrar, se encontra em qualquer loja de material de construção, e de várias marcas. Então aqui eu não quis mostrar a marca exatamente para não fazer propaganda de ninguém, tá? Então os rolos que eu tinha mostrado da primeira vez são rolos para aplicação de textura de rolo, claro, tá? Algumas pessoas aplicam até grafiato com esse tipo de rolo aqui, mas não é o que eu indico não, tá bom? Então primeiro nós temos esse rolo de textura fina, este rolo de textura média, dá para perceber os buraquinhos, esse rolo com os buracos muito maiores, e esse rolo aqui que é o que a gente chama de cabelo de anjo, tá bom? Que é esse rolo vermelho aqui. Então assim, ó, se você quiser um acabamento fino, você vai usar esse rolo aqui que deixa a parede assim muito pouco rugosa, tá? Essa textura, esse rolo de textura média é o que normalmente é mais utilizado, que dá um efeito um pouquinho mais alto na textura. Esse aqui já deixa a textura com uma ponta tão grande que ela chega até a arranhar a pessoa. Então normalmente não é tão utilizado, somente em pontos onde que a pessoa quer que não fique ninguém encostando na parede, para não ficar sujando a parede, tá? E esse aqui, que é um rolo que vai ter um acabamento mais ou menos parecido com o médio, tá? Só que como ele tem esse fio de nylon, então ele torna o rolo muito mais resistente. Então se você trabalha com a aplicação de textura, você vai ter um rolo por muito mais tempo se você deixar ele bem limpinho, tá? Esse rolo. Então nós vamos preparar aqui a parede, tá? A partir do momento que a gente deixar ela prontinha, nós vamos fazer todas as amostras agora, tudo bem? Então se você já não é inscrito, se inscreva no canal, coloque nos comentários se você tem alguma dúvida relacionada à textura, que a gente vai tentar fazer um vídeo para poder resolver para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Então pessoal, agora a gente já fez a preparação da parede, ela tem que estar devidamente selada, tá? De preferência com um reboco filtrado, porque essa textura, se a parede estiver um pouquinho irregular, ela vai acabar mostrando a irregularidade do fundo, tá? Então a gente vai dar sempre preferência com um acabamento filtrado para a gente ter um excelente resultado, tudo bem? Esse aqui é o Romeu, ele que vai aplicar pra gente, ele já trabalha com a gente há muitos anos, ele é bem experiente na aplicação. E aí ele vai começar a preparar o material, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que as pessoas perguntam muito no canal é sobre a questão de se a gente coloca água ou não coloca água na textura. Então vamos lá, para poder ficar um pouquinho mais fácil de entender. Primeiro que cada pessoa ela gosta de uma consistência diferente, tá? Então assim, eu falar que todo mundo tem que colocar a mesma quantidade de água seria uma mentira, porque cada um gosta de trabalhar com uma consistência. Só que existem alguns detalhes que, por exemplo, para a gente poder fazer a aplicação com um rolo com acabamento baixo, a gente precisa deixar o material um pouquinho mais mais aguado, sabe? A gente precisa colocar um pouquinho mais de água nesse, por exemplo, do que no que a gente vai fazer uma textura alta. Por quê? Se a gente coloca muita água na textura que a gente vai fazer com acabamento alto, a textura ela começa a escorrer um pouco. Então o Romeu ele vai fazer a preparação do material, cada rolo vai ter uma quantidade específica de água, mas lembrando que todo mundo pode ter uma medida própria. É só a gente ter a consciência que para uma textura mais alta a gente precisa dela um pouquinho mais viscosa, com mais viscosidade do que quando a gente vai fazer com a textura baixa, ok? Então nós vamos abrir, lembrando, tá pessoal, nós somos fabricantes de textura há 21 anos, desde o ano 2000 a gente fabrica texturas especiais, textura rolada, grafiato, raspada, projetada, tá? E a gente trabalha também com a aplicação. Então vamos começar então.
Vamos abrir aqui a barriga de textura. Vamos lá então, Romeu. Você vê que a textura ela vai bem viscosa. Para a gente poder colocar um pouquinho de água. Então é importante a gente separar um recipiente com água, né? Para a gente poder fazer a mistura. Material Texture Art, tá? Aí agora ele vai colocar uma quantidade de água que ele acha necessário para poder fazer a textura mais grossa. Por quê? Porque a textura mais grossa a gente precisa dela um pouco mais viscosa. Pessoal, e tem que colocar a mão na massa mesmo, tá? Então se você tiver aquele batedor, é interessante quando a obra é grande. Quando a obra não for tão grande, é importante que a pessoa coloque a mão para ela sentir mesmo essa viscosidade do material. Olha como é que ele já está começando a dar uma amaciada. Mais uma vez lembrando, isso aí vai do tato, tá, pessoal? Não adianta eu falar assim, coloca 100 ml, 200 ml, que não adianta muito não, tem que ser na mão. Algumas pessoas, por exemplo, se fosse um outro aplicador, poderia querer ela ainda um pouquinho mais grossa, talvez. Mas isso aí vem da expertise mesmo de cada aplicador. A parede já está devidamente fitada e selada, tá? Para a gente poder conseguir acompanhar cada um dos modelos. Aí agora ele vai utilizar o rolo. O primeiro rolo é o cabelo de anjo, né? Que ele tem esses fiozinhos são de nylon. É um rolo que vai ter uma durabilidade maior. Lembrando que sempre lavado depois de ser usado, né? Porque normalmente em obra o pessoal usa e não limpa o rolo. Primeiro faz um preenchimento. Essa primeira etapa é mais para preencher mesmo espaço. Lembrando que quando a gente vai fazer em quadrados menores, a gente tem que ter um pouquinho mais de carinho, né? Uma parede maior a gente já consegue fazer a aplicação esticando mais. Então primeiro ele trabalha preenchendo. E aí nesse caso a gente faz o acabamento para baixo. A gente pode fazer para cima ou para baixo. Eu particularmente eu gosto de fazer o acabamento para cima, porque deixa mais arrepiada a textura. Como vocês podem ver, você vê que a textura ela fica muito bem desenhada, tá vendo? É um efeito muito bonito. E lembrando que se por acaso ele colocasse mais água, ela ainda ia dar um efeito ainda um pouquinho mais baixo do que esse. Agora faz o acabamento para cima, por favor, Romeu. Lembrando que você está fazendo uma obra, se você começar a fazer o acabamento para cima, você precisa ir toda a obra fazendo um acabamento para cima, tá? Para não deixar diferente.
Por isso que às vezes a gente olha para algumas fachadas e vê ela toda desenhada, cheia de marca. Por quê? Porque normalmente a pessoa não tem esse cuidado de sempre fazer o acabamento para o mesmo lado. Excelente. Agora nós vamos partir para a próxima. Então vamos lá, pessoal. A gente teve que dar uma pausa porque começou a chover demais aqui, ó, e na segunda amostra começou a molhar ela e estragar. A gente está com o tempo bem fechado. Então a gente vai refazer essa segunda amostra, tá? Que é com o rolo que é com aquele rústico, né, com os buracos maiores. E aí o Romeu agora vai aplicar pra gente ver como que vai ficar o resultado dela na parede. Lembrando que a primeira etapa é o preenchimento da parede. Que quando a gente está fazendo num quadrado muito pequeno, é um pouquinho mais chatinho de fazer, que tem que ter mais carinho. Quando é a parede inteira, a gente fica mais fácil, que ele estica o rolo todo, né? Você pode perceber que só de começar já dá pra ver que ela deixa o desenho bem alto, tá vendo? Lembrando a todos que são de Belo Horizonte, precisando comprar textura, vem aqui comprar com a gente. Textura e Arte 3466-6655. Se você está na grande BH ou em alguma cidade de Minas Gerais, pode entrar em contato com a gente também, que dependendo da quantidade a gente consegue fazer um preço bem especial para poder entregar na sua cidade, tá? Aí ele faz a retirada do excesso do material, porque agora ele vai entrar na parte só de acertar o desenho da textura, né? E a diferença da primeira textura para a segunda, dá para perceber que ficam umas pontinhas mais altas, tá? Fica um efeito bem bonito também. E se ele passar mais algumas vezes, ainda vai mudando um pouquinho o efeito. Aqui no caso a gente não vai passar tantas vezes, só para poder ressaltar mesmo o efeito alto que esse rolo dá, tá? Agora passa para cima devagarinho para a gente poder ver o efeito com acabamento para cima. Ele dá uma ressaltada a mais ainda na textura, tá vendo? Primeira textura, segunda textura. Agora nós vamos partir para o terceiro rolo, que é o rolo com os furos médios, tá vendo? E o Romeu agora vai utilizar para poder aplicar no outro pedaço. Lembrando que com a chuva acabou caindo um pouquinho de água dentro do balde, pessoal. A chuva veio forte mesmo. Aí por isso que ela já está até um pouquinho mais macia. Preenchimento. Se
você tem uma reforma, uma construção também em Belo Horizonte, nós também trabalhamos com aplicação, tá? Por meio da Cordoval Reformas, tá aqui na camisa do Romeu. Ele trabalha com a gente já nas reformas de prédio, aplicação de textura em fachada, limpeza de fachada, aplicação de textura rolada, grafiato, tudo relacionado à reforma. Se você tem aquele problema de infiltração em fachada, nós também temos tintas especiais, tudo para poder melhor atender a sua obra. Fazendo com acabamento para baixo. Ela já deixa o desenho um pouquinho mais fino, mas ainda com uma certa pontinha ainda para cima. Comparando com a outra. E com o primeiro rolo. Rolo cabelo de anjo. Textura rústica. Textura média, com acabamento para baixo. Agora ele vai fazer o acabamento para cima, que particularmente é a posição que eu mais gosto do efeito. Pessoal, é um dos rolos mais utilizados em obras da Cordoval Reformas, tá? É esse rolo e o rolo cabelo de anjo. Lembrando que se você colocar um pouquinho mais de água, ela ainda dá um efeito um pouco diferente. A ideia aqui principal é tirar a dúvida das pessoas que entraram no canal e viram um vídeo eu explicando sobre os rolos, mas realmente sem aplicar na parede fica um pouco difícil da pessoa entender, né? Então agora nós vamos partir para o último rolo. Lembrando que essa textura rolada, que a gente chama de rolada, ela é uma massa e que pode ser aplicada de diversas formas. Você pode aplicá-la só com desempenadeira, você pode aplicá-la na parede e fazer um desenho com vassoura, com dedo. Ela é uma textura que dá para fazer mais de 1000 efeitos diferentes. No caso aqui a gente está focando no rolo. Agora nós vamos usar o rolo mais fino de todos. Você vê que ele praticamente não tem aqueles furos grandes, né? Só a textura dele mesmo. E agora nós vamos partir para a última amostra. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada à aplicação de textura, preparação de parede, deixa nos comentários que eu vou ter o prazer de poder responder e, se possível, fazer até um vídeo explicando melhor, tá? Vou dar uma ativada no canal, que eu criei esse canal há alguns anos e em respeito às 3.000 inscrições, né, das pessoas que estão inscrevendo no canal, eu vou reativá-lo e tentar trazer para vocês muitas novidades, tá? Inclusive uma textura que agora é a queridinha dos olhos, que é a textura que simula a aplicação de granito. E depois eu vou vir com mais um vídeo explicando um pouquinho mais sobre elas, tá? E vai depender também da dúvida de vocês, né? Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, coloque no comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você tem aquele pintor que às vezes está com alguma dúvida de qual rolo usar, mande para ele que ele vai agradecer muito você.
Olha o efeito que ele fica, também fica bem bonito. Olha a mudança que dá entre um rolo e outro. Com acabamento para baixo. Ficou show de bola essa textura. Realmente é uma das mais bonitas que tem. Né? Eu gosto mais dessa e da cabelo de anjo. Agora faz o acabamento para cima, Romeu. E é uma textura que gasta menos, né? Quanto menos buraco tiver o rolo, melhor vai ser o rendimento da textura. Nesse caso, a textura rolada, a gente fala que ela vai render aí, em média entre 800 gramas a 1,5 kg por metro quadrado. Isso aí vai depender de qual a viscosidade que o pintor gosta de trabalhar, qual que é a rugosidade da parede. Então, por isso que é importante a gente ter a parede sempre filtradinha. Olha que legal, pessoal. Vou tentar pegar aqui de todas aqui, ó. Espero ter tirado a dúvida de todos vocês. Se vocês quiserem comentar sobre essas aplicações, se vocês concordam com o que eu disse, se vocês têm alguma dúvida que ficou ainda, pode colocar aí nos comentários que eu teria o prazer de responder vocês. Agora o Romeu vai tirar as fitas. Normalmente a gente espera um pouco mais para poder retirar, mas a gente já vai fazer isso para poder ficar um pouco mais fácil de ver a separação das texturas. E tem pessoas também que aplicam essa textura com aquele próprio rolo de lã, tá? Ela vai dar um efeito ainda mais grosso ainda. Eu não indico tanto porque aí o rendimento dela cai demais, porque ela gasta muito material. Olha como é que ficou bonito. Lembrando que todas as texturas da Texture Art tem hidrorrepelente, tá? Então pode molhar, é lógico que agora molhou na chuva, mas ela estava molhada ainda e realmente ela não ia segurar, né? Mas depois de seca ela não retém líquido, tá? É um excelente material, são mais de 20 anos na fabricação, então assim, temos a experiência suficiente para fazer um material de excelente qualidade. Bom pessoal, então esse é o vídeo explicando um pouquinho mais sobre os tipos de rolo e a forma como eles ficam na parede. O pessoal tem pedido muito aí no canal, tem reclamado que eu fiz uma amostra sem poder aplicar, então tá aí, espero ter resolvido, espero ter ajudado essas pessoas que estavam com dúvida. E por favor, qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente. Se você tem uma reforma, uma construção, uma infiltração em fachada, somos especializados desde a fabricação do produto e até a aplicação em fachada, tá? Temos pessoas que descem em corda com NR35, NR18, funcionários especializados para poder fazer a sua obra, tudo bem? Então, precisando de textura, lembra a Texture Art 3466-6655, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.